até o ano 37 antes de Cristo. Quando chega no poder um rei que vocês gostam de não gostar. Um rapaz chamado Herodes. Também está na Bíblia, né? Esse é o neto de Herodes. Mas em um outro lado da família, Herodes tinha um bisneto, também chamado Herodes. Né? Herodes Agripa II, que vocês conhecem do livro dos Atos 25, como aquele que encontrou com Paulo em Cesareia, e é aquele mesmo que construiu a terceira muralha que Jesus não conheceu, que a gente viu ontem na maquete. Dá para entender? Quer dizer, quando a Bíblia fala de Herodes, nós temos que nos perguntar, qual Herodes? É o pai? É um dos 3 filhos? É o neto ou o bisneto? Né? Nós temos que distinguir aqueles, né? Porque não pode ser que Herodes faleceu em tal ano, e em Atos 25 Herodes encontra com Paulo, porque Herodes Agripa. O que eu estou tentando dizer para vocês? Que o Herodes é que nem um César, é um nome que virou um título que passou de uma geração para outra, certo? Voltando à nossa história. Chegou Herodes no poder. Ele olha aqui no templo, ele fala, eu sou megalomaníaco. Herodes era muita coisa, louco, megalomaníaco, tinha medo dos seus próprios filhos, né? Você pode falar muita coisa de Herodes, e vocês vão acertar. Mas Herodes era também grande construtor. E isso é uma coisa que ele não pode levar na mão dele, porque até hoje temos coisas que ele construiu. Então Herodes olha nessa cabeça da Lúcia e fala, não, mas eu quero ampliar o templo, fazer uma coisa muito maior. Eu vou construir o meu templo acima de uma esplanada grande, desse tamanho, mais ou menos comparando com a cabeça da Lúcia ao Monte Moriá. Então assim, ó, você pode colocar uma esplanada? Claro que não, porque vai balançar e vai cair. Aí, entre o nariz e a testa, e entre onde eu estou e a orelha direita dela, ele começa a aterrar. Até chegar nesse nível. Deixa só o nariz. Mesmo ao lado da orelha. Aterrando, até chegar nessa altura. Agora dá para colocar a esplanada, certo? Não, tá errado. Por que tá errado? Vocês acabaram de ver o deserto da Judeia. Eu mostrei para vocês pela janela do ônibus. Vocês já sabem da explicação de ontem que o deserto da Judeia é uma ladeira descendo 1.200 metros e lá no fundo fica o Mar Morto. O Mar Morto fica num vale e nesse vale tem terremotos que tem influência em Jerusalém desde sempre. Ok? Então, Herodes sabia disso. Então ele falou, tá, se eu vou colocar a esplanada aqui está aterrado, aqui está aterrado, no momento de um terremoto de verdade, isso vai cair. Então, para poder construir o templo, primeiro eu tenho que construir paredes de sustento que vão segurar toda a parte aterrada. Aqui, e só depois eu vou poder construir minha esplanada. Em outras palavras, não se vê mais o Monte Moriá. Porque o Monte Moriá está abaixo da esplanada e atrás dos pés de sustento. Essa é a parede sul que eu mostrei para vocês ontem na maquete. Esta é a parede leste. Vocês estão observando a parede leste. E na esquina, a muralha vai para lá, que é o começo da parede sul. Vocês estão vendo esta esquina, a mais próxima a vocês. E essa esquina é o pináculo do templo. Aquele pináculo que eu mostrei para vocês ontem na maquete, hoje parece assim. Estão vendo a janela que tem lá no lado direito da esquina? Né? Alguns de vocês não podem nem que levantar, mas tem a esquina. Do lado direito tem uma janela. Tudo que está até a altura da janela é original. As pedras foram postas lá antes que dela, é no lado esquerdo da esquina, chamado pináculo, certo? Porque nós estamos observando daqui, do leste, e dá para ver as duas aberturas dos túneis, para as pessoas que passaram baixo da parte administrativa para poder chegar no templo.
Quando Jesus observou Jerusalém, ele viu o templo, só que o templo ficou destruído. Muito tempo depois, aproximadamente 700 anos depois, veio aqui uma força nova que invadiu e conquistou essa terra, os muçulmanos, né? E na primeira época muçulmana foi construído um edifício chamado Domo da Rocha, e esse edifício substitui mais ou menos onde ficava o templo, porque está no meio da esplanada como o templo estava, né? A esplanada vai para a esquerda e para a direita. Na época de Jesus, na esquerda ficava a parte administrativa e na direita ficava a Torre Antônia, aquela fortaleza que vimos ontem na maquete de maneira bem mais bonita, né? O que temos hoje? À esquerda temos um edifício com cúpula preta. E à direita, atrás das árvores, dá para ver um edifício comprido, cheio de janelinhas, e acima dele tem uma cúpula preta pequenininha, dá para ver? E no lado esquerdo da cúpula pequenininha tem uma torre quadrada branca, né? Na época de Jesus, lá é a Torre Antônia. Hoje, lá tem uma escola de meninos muçulmanos. Em vez da parte administrativa, hoje, né, tem esse edifício comprido com cúpula cinzenta escura. Essa é uma mesquita chamada Mesquita El-Aqsa, que é a terceira mesquita mais importante no mundo muçulmano, depois daquela que fica em Meca e daquela que fica em Medina, as duas na Arábia Saudita. Essa é a terceira mais importante para eles, quer dizer, para o Islã, Jerusalém também é super importante, e ainda vou tocar esse assunto, mas agora não é meu assunto. Agora estou comparando o que Jesus viu com o que a gente pode ver hoje. Dá para entender? O pináculo está igual, somente a parte de cima que foi reconstruída. A esplanada, a maioria da parte dela foi quebrada e reposta pelos muçulmanos, né? O templo está faltando. Agora, se vocês vão abrir livros, né, como o livro que eles vendem aqui em cima, ou livros que vocês compram no Brasil sobre a Terra Santa, em muitas ocasiões, no livro vai estar escrito que a cúpula dourada é uma mesquita, chamada Mesquita de Omar, o nome do conquistador muçulmano que veio primeira vez em Jerusalém no 7º século depois de Cristo. Mas a verdade é que essa não é mesquita. O que é mesquita? Mesquita é a igreja de muçulmano, aonde o muçulmano vai orar. Aqui na Mesquita El-Aqsa eles vão fazer orações. Na cúpula dourada não. É um santuário. É um edifício importante que tem, vamos dizer, significado no passado e no futuro. Mas não é o lugar onde eles vão rezar, orar. E por isso não é mesquita. Quer dizer, não é a Mesquita de Omar, porque não é mesquita. O nome da cúpula dourada é o Domo da Rocha. Agora aqui rocha. Lembram da Lúcia aqui estando? O cume da cabeça dela, o cume do Monte Moriá, Herodes deixou como tipo ilhazinha no meio da esplanada dele. Então, a rocha, baixo do domo da rocha, é a rocha do cume do Monte Moriá. E pelo olhar do judaísmo, pela tradição judaica adotada pelos muçulmanos, essa é a rocha fundamental. Ou seja, onde Deus mandou Abraão sacrificar seu filho e onde Salomão construiu o seu primeiro templo, é acima da rocha fundamental, quer dizer, a rocha que dela começou a crescer nosso planeta. E que abaixo dessa rocha apareceu, surgiu, a primeira fonte de água doce do mundo. E você sabe, onde tem água doce, dá para sobreviver. Onde não tem água doce, você toma Coca-Cola, né? Mas não dá para sobreviver. Dá para entender? Então a rocha é fundamental. Quando os muçulmanos chegaram aqui, eles começaram a colocar suas próprias tradições. Por exemplo, que Maomé veio de Meca, voando, montando um cavalo alado chamado Al-Burak, pousando no Muro das Lamentações, que fica onde? Vocês estão vendo as árvores entre as duas cúpulas? Atrás dessas árvores, para baixo, no nível desta parede. Atrás das árvores, no outro lado. A gente vai chegar lá outro dia e vocês vão ver como faz parte do complexo dessa caixa
que Herodes construiu para construir o templo. Dá para entender? Então, Maomé estacionou, né, lá embaixo, pousou, amarrou seu cavalo alado, subiu na esplanada do Monte Moriá e daquela rocha fundamental ele subiu ao céu. E lá no céu ele encontrou com duas personagens, Moisés e Elias. Vocês conhecem uma história mais ou menos similar? A transfiguração de Jesus? Isso mostra para vocês a influência cristã sobre o Islã. O Islã aceita Jesus como profeta, assim como aceita Moisés e aceita Davi como profetas. Quer dizer, o Islã é uma religião monoteísta que pegou muito do judaísmo e do cristianismo que surgiram na história antes que eles. Dá para entender? Tem muita influência. Ele encontrou com Moisés e Elias e recebeu o Alcorão, que é tipo a Bíblia deles. Mais ou menos onde ficam as árvores deles. Por quê? Porque lá naquela época ficavam as mesinhas dos cambistas e dos vendedores de pombas de sacrifício. E Jesus começa a empurrar essas mesas. Na casa do meu pai, esse tipo de comércio não rola bem. E claro que algumas pessoas na liderança judaica espiritual pensam: quem é esse rapaz? Jovem, veio da Galileia, entra pelo portão que somente o sumo sacerdote podia usar. E as pessoas, em vez de empurrar ele para fora, dizendo isso é proibido, eles falam para ele: Hosana, Hoshana, salve-nos. Ups! E quando Jesus entra lá, no lugar que é proibido para ele, porque ele não é o sumo sacerdote, e dobra à esquerda e começa a empurrar aquelas mesas, Jesus cria ele está sacudindo pirâmide. É terremoto espiritual. Porque os judeus durante centenas de anos sabem que é para ir para lá, purificados, né? Trocando o dinheiro deles com os shekel, né? do templo para poder comprar o sacrifício e todas as coisas que são regras do templo. Vem Jesus e fala: não. Claro que quando tem pirâmide, na cabeça do pirâmide fica a liderança. Alguns líderes não gostam de mudança. Não gostam de mudança porque se tivesse uma mudança eles vão perder o poder. Então, os atos de Jesus aqui, 3 vezes acontece isso, na terceira vez lá do Monte Sião. Chegam aqueles soldados, Judas beija e abraça Jesus, porque no escuro, né, grupo de pessoas da Galileia, Jesus não é conhecido em Jerusalém, tem que mostrar para eles quem é o próprio Jesus. Pedro tira a espada, corta a orelha de um daqueles soldados, Jesus fala: não é meu jeito, cura-lo, e já preso, foi levado para a casa de Caifás, que estava na ladeira do Monte das Oliveiras. No dia seguinte, levam Jesus de lá para a escola de meninos muçulmanos de hoje, que na época era a Torre Antônia. Lá Jesus foi julgado por Pôncio Pilato, foi condenado, aí ele saiu carregando a cruz. Ontem na maquete eu falei para vocês, não sei para onde, porque tem a versão católica e grego-ortodoxa e tem a versão evangélica. A versão católica fala que Jesus saiu de lá, passou atrás da cúpula dourada de hoje, claro que na época dele era o templo e não a cúpula dourada, e chegou, olha no lado esquerdo da cúpula dourada, tem 2 cúpulas cinzentas, uma ao lado da outra, uma menor, um pouco mais escura, e atrás dela uma maior, mais clara. Dá para ver? Ali uma igreja chamada o Santo Sepulcro. Pela fé católica, grego-ortodoxa e armênia, é para lá que Jesus foi, e lá ele foi crucificado, morreu na cruz, foi enterrado bem perto e ressuscitou no 3º dia. Por isso os gregos ortodoxos chamam o Santo Sepulcro de Anástasis, quer dizer, lugar da ressurreição, da vitória sobre a morte, né? Os evangélicos dizem: não, ele saiu mesmo de lá, mas ele desceu um pouquinho e dobrou à direita e chegou, vocês estão vendo que tem uma acumulação de árvores lá no fundo, e entre eles tem uma torre branca. Lá é a região do lugar chamado Jardim do Túmulo. E para lá nós vamos na quinta-feira. A distância não é muito grande. Na verdade, toda Jerusalém amuralhada
é 1 quilômetro quadrado só. Jerusalém na época de Jesus era até maior que Jerusalém amuralhada de hoje, por causa do fato que a cidade do rei Davi, o Monte Sião, estava dentro da muralha ainda. Quer dizer, mudou. Quer dizer, as distâncias são muito pequenas, né? Mas ninguém de nós sabe exatamente aonde Jesus foi. Um pouco para lá, um pouco para cá. Né? Depois desses 40 dias, ele está com eles aqui no Monte das Oliveiras. Se estava mesmo aqui, ou um pouquinho mais para lá, onde tem igrejas católicas, talvez um pouquinho mais para cá, ninguém sabe. Mas aqui em cima da Serra do Monte das Oliveiras, em algum lugar, ele subiu ao céu. E seus discípulos estavam chocados. Não é cada dia que você vê alguém começando a subir e aparece na nuvem, né? E tinham anjos lá. E a voz divina falou para os seus discípulos: Vire Galileu, homens da Galileia. Que estão tão surpreendidos. Pela mesma maneira que foi, ele vai voltar. E a partir daquele momento, o cristianismo pensa e espera que Jesus vai aparecer aqui, porque é a mesma maneira. Ou seja, o judaísmo e o cristianismo dizem que a salvação começa nessa montanha. E a travessia do Vale de Josafá e o começo do juízo final, aqui vai acontecer. O Islã pegou de nós dois. Eles acreditam que Maomé, né, vai ter um título do Mahdi, ele vai também atravessar o vale e fazer o juízo final. Mas nesse caso, não descendo, montando um jumentinho branco, mas numa outra maneira. No momento que os seus pés vão tocar essa montanha, uma ponte acima, feita acima de 7 arcos de ouro, seja feita daqui para lá. E ele não vai ter que descer e subir, ele vai direto. Quer dizer, os detalhes são diferentes, né? Mas a essência é a mesma, que o Salvador vai chegar aqui, vai atravessar o vale, fazer o juízo final e todo mundo vai seguindo. Dá para entender?